Download da notícia, primeira edição. São Paulo, Brasil e o mundo. Dia 5 de junho. Vamos lá, Fred Júnior, com muita informação. Como é que tá o trânsito? Tranquilo? Tudo bem, Fabi? Olha, o trânsito está mais tranquilo que outros dias, até em virtude do feriado, e com isso o povo fica mais feliz, né? Nesta sexta-feira, o rodízio está suspenso em São Paulo. Nós temos aí na Zona Sul de São Paulo, nesse momento, 41 km de lentidão, Zona Leste, 46 km de lentidão, Centro, 45 km de lentidão, Zona Oeste, 14 km de lentidão e Zona Norte também, 14 km de lentidão. O corredor de ônibus, por exemplo, Centro Bairro, 23 km por hora, velocidade média dos ônibus. E Bairro Centro, 20 km por hora, tudo sinal verde, Fabi. Olha verde o trânsito. Mesmo, olha a maravilha que tá o trânsito aqui na região da Avenida Paulista. Se fossem assim todos os dias, assim sempre, não é? né? Um estresse a menos na vida. Com certeza, olha só, tranquilidade, o sol querendo aparecer de forma tímida, daqui a pouco as informações do CGE, também da previsão do tempo, o solzinho aparece, tá gelado ainda, mas com o solzinho dá uma outra animação, né? Dá otimismo que as coisas vão melhorar, né? Que o sol vai esquentar, apesar que a previsão, já o Adilson Nazário vai confirmar, mas é de mais frio para sábado e domingo, hein, Fabi? Pois é, a temperatura deve ter queda na temperatura, então aproveite aí o final de semana que tá toda a organização aqui na Avenida Paulista em torno da parada LGBTQIA+, a maior parada do mundo, então tem já uma movimentação intensa aqui pela região da Avenida Paulista. A gente vai trazendo os detalhes para vocês dessa grande festa que acontece no domingo aqui na cidade de São Paulo. Agora a gente vai falar justamente da pesquisa Vox que mostra o presidente Lula à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Pesquisa Vox Brasil, divulgada nesta sexta-feira, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança das intenções de voto para o primeiro turno da eleição presidencial. No cenário testado, Lula aparece com 42,1% contra 33,6% do senador Flávio Bolsonaro. O levantamento aponta um crescimento de 7,8% do petista em relação a maio. Já Flávio Bolsonaro recuou 2,9 pontos no mesmo período. Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado com 6,9% dos votos, Romeu Zema com 5,1% e Renan Santos com 3,1%. Brancos e nulos ou nenhum somam 2,9%. Outros não souberam ou não responderam 2,3%. Apesar da liderança nas intenções de voto, Lula também registra a maior rejeição entre os nomes testados. 49,2% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Já Flávio Bolsonaro aparece logo atrás com 48,3% da rejeição. A pesquisa reforça o quadro de polarização na disputa presidencial, com Lula, Flávio Bolsonaro concentrando os maiores índices de intenção de voto e também de rejeição. Bom, é o modo eleições ativado aqui na Guardiã da Notícia. Você que nos acompanha vai ter sempre todos os detalhes do que acontece na política, tanto regional quanto no cenário nacional. Agora vamos para o nosso giro aqui com mais informações de São Paulo, Fred Júnior. Fabi, hoje a notícia que aconteceu ontem, mas está sendo repercutida porque continua a interdição de um vazamento da rede de gás, né? A obra da Sabesp que atingiu ali no centro de São Paulo, na República, o Teodoro Baima, segue aí a via interditada no centro histórico de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 19h17 de quinta-feira. O local foi isolado por segurança e aí a viatura foi enviada. A equipe de Congás e Sabesp também foram acionadas. De acordo com os bombeiros, foi classificado o vazamento como de grandes proporções, mas não houve ainda bem registro de explosões ou feridos sobre esse caso que aconteceu na República. Mas, mais uma vez, uma obra da Sabesp atingindo a tubulação de gás
da Comgás, Fabi. E vale destacar que esse caso ocorre cerca de um mês depois da explosão de gás do Jaguaré, que deixou 2 mortos, dezenas de moradores desabrigados. A sequência de incidentes envolvendo obras e infraestrutura da Sabesp reacende o debate sobre a segurança operacional, a fiscalização nas intervenções subterrâneas da capital e da Grande São Paulo. A gente vê aí o transtorno e principalmente o susto para a população, além do transtorno que causa. A preocupação, né? Porque teve recentemente, felizmente, há 3 semanas do Jaguaré, onde teve 2 pessoas que morreram. Nós já tivemos no ABC Paulista também, né? Então, a preocupação é constante em relação à tubulação de gás, tubulação de água. Exatamente, já aconteceu em fevereiro deste ano em São Bernardo, na Avenida Francisco Prestes Maia, próximo ao Colégio Adventista. Já aconteceu no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, onde o caso destruiu aí 35 casos e causou a morte de 2 pessoas. Então, uma situação que preocupa bastante. E a Sabesp, que essa semana divulgou um novo protocolo de segurança para esses casos de exatamente perfuração de tubulação, principalmente da Comgás. Fabi? A Ana Carolina falou justamente do vazamento em reservatório da Sabesp, que assusta os moradores em Santo André. Os moradores do Parque Nações, em Santo André, registraram uma grande quantidade de água escorrendo na unidade da Sabesp na manhã de ontem. Imagens que circulam nas redes sociais, é uma espécie de cachoeira saindo do reservatório. Em nota, a Sabesp informou que o reparo já foi concluído e que o abastecimento da região não foi afetado. O episódio já se soma a outros problemas recentes envolvendo a companhia na região metropolitana, como o rompimento do coletor de esgoto na Vila Sônia e o rompimento da adutora, que deixou 71 bairros sem água na cidade de Guarulhos na semana passada. Então, justamente, estava tendo ali uma comissão para investigar essas ações da Sabesp e o deputado resolveu tirar onda por ser mulher? Acho que a gente tem outras prioridades, né, Fred Júnior? Com certeza, né? E aí só mostra, né, as preocupações, qual que é a preocupação dele perante, né, o que passa o cidadão, né, a cidadã aqui em São Paulo. Muito triste, lamentável. Tomara aprenda, acho difícil, né? Mas tomara aprenda, dá tempo ainda para aprender, nunca é tarde para aprender. Aqui em São Paulo, Fabi, clara, a expectativa é em relação à Parada SP nesse domingo, a expectativa de mais 3 milhões de pessoas, são mais de 1.000 homens da Polícia Militar fazendo a segurança durante todo o evento. A Paulista já estará interditada no domingo a partir das 6 da manhã, liberada praticamente quase que meia-noite para o trânsito aqui na capital paulista, início na Paulista, depois descida pela Consolação e parada na Praça Roosevelt, é o combinado, é o tratado em relação à Parada SP, expectativa realmente de um grande público em São Paulo, uma grande festa comemorando aí os 30 anos da Parada SP aqui na capital paulista, Fabi. 30 anos da parada, que vem com o tema Rua Convoca, a Urna Confirma. O evento celebra 3 décadas de mobilização da comunidade LGBTQIAPN+. Eu sempre esqueço do APN+, viu? Com milhões de pessoas devem participar. A gente já vê a movimentação aqui pela Avenida Paulista. Muita gente vem de fora, né, do estado de São Paulo até, para participar dessa grande festa que é a Parada LGBT aqui na Avenida Paulista. Como o Fred colocou, começa às 10 horas da manhã, perto da Rua Peixoto Gomide, próximo ao MASP. Os trios elétricos devem começar a se movimentar em direção à Consolação entre meio-dia e 1h da tarde. A melhor forma de você chegar até aqui a Avenida Paulista para realmente aproveitar aí essa parada que virou um grande evento, um evento que as pessoas, apesar do vereador Rubinho Nunes não querer que famílias participem, é um evento que toda a família acaba participando também. Você pode chegar pela Consolação, pelo Trianon MASP e também pelo metrô Brigadeiro. A expectativa é de grande movimentação, com temperatura máxima de 23 graus, mínima de 9 graus aí no domingo, para esse evento que toma as ruas de São Paulo e toma a cidade de forma geral, né? Porque tem vários eventos acontecendo em paralelo também, relacionados aí aos 30 anos da parada aqui na cidade de São Paulo. Lembrando, a parada que é a maior parada LGBTQIA+, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo. Seguimos, Fred Júnior.
Seguimos com mais informações. Nós temos aí exatamente do CAT, tem vagas hoje, um lote eletrônico emergencial, 320 vagas para controladores de acesso e vigias de condomínios. Devido ao ponto facultativo, as inscrições de triagem inicial de currículos ocorrem de forma 100% online no portal municipal, então tem vagas aí emergenciais no CAT. Será que agora vai a delação de Daniel Vorcaro? Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República devem decidir já na próxima semana o futuro de uma nova proposta da delação premiada apresentada por Daniel Vorcaro. A defesa entregou um complemento do material na segunda-feira, após a primeira versão ter sido considerada insuficiente pelos investigadores. Até o momento, fontes ligadas analisam e afirmam que a nova proposta não trouxe mudança radical na narrativa, mas aprofundou pontos já apresentados anteriormente. Há 3 caminhos possíveis: novos ajustes, manutenção das negociações ou encerramento das tratativas. Caso a colaboração não avance, as investigações seguem normalmente. Ainda sobre a cidade aqui de São Paulo, né? A gente tem exatamente o que aconteceu ontem na Marcha para Jesus e teve uma curiosidade, Fabi. Existe agora da USP uma medição de público. E ontem eles mediram apenas 33,8 mil pessoas na Marcha para Jesus. Essa estimativa da USP que foi feita tem sido utilizada muito nos protestos aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. E há muita discussão, porque às vezes a Polícia Militar fala uma coisa, a organização do evento fala outra, e agora entrou a USP na parada. Só que a USP fez uma medição não podendo utilizar drones, porque ali perto do Campo de Marte não pode ter drones. E mesmo assim publicou. E passou vergonha, porque mostrou que a estimativa de público ontem foi de 33,8 mil pessoas, com margem de erro de 12%. Poderia ser 29,8 mil pessoas ou 37,8 mil pessoas participantes. E não foi, e isso foi muito mais gente participando. Até porque a expectativa eram 2 milhões de pessoas. Exatamente. Então, eu até estranhei quando li a notícia, porque eu falei de 2 milhões para 33 mil. Uma pequena diferença. É como se tivesse um público irrisório diante da expectativa e das marchas anteriores, onde foram computados cerca de 2 milhões de participantes realmente nas marchas que já acontecem aí nos últimos anos aqui na cidade de São Paulo. Era melhor não divulgar, né? A Polícia Militar chegou a divulgar o número dela? O balanço e estimativa de cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas participando ontem. Por exemplo, na Ponte das Bandeiras, dava só mar de gente, realmente foi até um cenário diferente de se olhar, né? Onde a gente vê muitos carros passando, mas realmente foram mais de 2 milhões de pessoas participando do evento. E não essa estimativa trazida aí pela USP, né? Que existe agora um centro de pesquisa para analisar eventos com população. Um pequeno erro, viu, Fábio? Eu acredito que precisa fazer um ajuste aí na análise. E também é tudo realmente aí... melhorias, né? Melhorias que precisam ser. E se já não poderia com os drones, que é o que ajuda a você medir as pessoas, porque através dos drones com tecnologia você consegue ter uma ideia. É melhor não divulgar, né, Fabio? É melhor não divulgar. Bom, agora a gente vai falar de política internacional. O presidente da Ucrânia, Zelensky, propõe um encontro com Putin, presidente da Rússia, e defende o fim da guerra. O presidente da Ucrânia, Zelensky, publicou uma carta aberta ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, propondo um encontro entre os dois líderes e o fim da guerra. No texto, Zelensky defende um cessar-fogo total durante as negociações. Sugere que a reunião aconteça fora da Rússia e também da Ucrânia, um país tradicionalmente ligados às negociações diplomáticas como Suíça, Turquia ou nações do mundo árabe. O Kremlin respondeu que Zelensky pode ir a Moscou a qualquer momento. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que seria positivo se os dois líderes se encontrassem. Bom, a gente segue aqui com muita informação para você que nos acompanha. A gente está vivendo aí o final de semana de feriado aqui no Brasil. A gente está vivendo também aí esse clima de parada que acontece no próximo domingo. Mas tem muita gente que está ligadinho realmente lá nos Estados Unidos, porque a seleção já está em preparativos para a Copa do Mundo, entrar em campo
mas o meu menino Ney não irá pro jogo, pro amistoso de amanhã, certo? Nem viajou, Fabi. Ficou exatamente onde está o Brasil concentrado para a Copa do Mundo. Acabou, então, exatamente Neymar se preparando para tentar, quem sabe, né? Tem uma torcida, o pessoal, tem uns colegas da imprensa que primeiro era Neymar não devia ser convocado, depois que foi convocado ele tem que ser cortado. Agora é que não vai jogar o primeiro jogo. E quem sabe o segundo, mas a tentativa da seleção é quem sabe ele pode ficar à disposição do Ancelotti já na estreia contra Marrocos, não esse sábado que vem, mas é difícil, claro, o tempo é curto. Ele está fazendo essa preparação intensiva para quem sabe voltar. Então o Brasil joga amistoso amanhã, diante do Egito, 7 da noite, horário de Brasília, sem a participação de Neymar na delegação. Aqui no Maracanã ele ficou no banco de reservas, recebendo aí o carinho dos torcedores. E a seleção então joga o seu último amistoso antes da estreia, exatamente na Copa do Mundo. E a expectativa é que o time vá a campo com o Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira ou Gabriel Magalhães, que já está à disposição da seleção brasileira, e Douglas Santos na esquerda, Casemiro e Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Igor Thiago, Vinícius Júnior e Rafinha. O time mudaria o esquema tático do 4-2-4 para o 4-3-3. É um pedido, inclusive, dos jogadores ao Ancelotti para melhorar a marcação no meio-campo e não deixar buracos, porque o Marrocos é um adversário qualificado, viu, Fabi? Tá certo, então. A gente segue acompanhando tudo o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo. É um rápido intervalo. Na sequência, muito mais informação para você.